Que bom ter todo mundo aqui para mais esta análise. A energia hoje está lá no alto porque a gente vai direto ao ponto, mergulhando de cabeça no fascinante capítulo 4 do livro Instrumentos nas Mãos do Redentor. Este é um daqueles estudos que promete literalmente virar de cabeça para baixo a forma como enxergamos as atitudes humanas. E, para começar, tem um mistério central sobre o comportamento humano que intriga a todos nós. Afinal, por que as pessoas fazem as coisas que fazem? E, mais especificamente, por que indivíduos totalmente diferentes reagem de maneiras completamente opostas exatamente à mesma situação? Bom, vamos explorar isso agora. A resposta para esse mistério está brilhantemente delineada neste livro, que é o nosso material de origem de hoje. A premissa central e até revolucionária aqui é que o verdadeiro alvo para qualquer mudança de comportamento duradoura não é a mente, não é a mera força de vontade, mas sim algo muito mais profundo: o coração humano. Parte 1. Por que agimos assim? A perspectiva única que a nossa fonte traz sobre as ações humanas é absolutamente empolgante. Ela tira totalmente o foco daquelas desculpas externas e coloca tudo na nossa engrenagem interna. E isso ilustra muito bem uma metáfora fundamental e bíblica. De um lado, a gente tem as raízes, representando o coração, e do outro, os frutos, representando o comportamento. E o raciocínio é simples. Assim como a raiz invisível de uma árvore determina perfeitamente o tipo de fruto que ela vai dar, o nosso coração interior dita e controla de forma absoluta o comportamento exterior. O texto traz esta citação poderosa do Evangelho de Lucas: nenhuma árvore boa dá frutos ruins. Cada árvore é reconhecida por seu próprio fruto. A verdade libertadora aqui é que as circunstâncias externas não criam o nosso comportamento. Elas nunca criam. Elas apenas revelam o fruto daquilo que já existe plantado lá no fundo do coração. 2. A viagem ao Grand Canyon. O autor nos traz um primeiro exemplo prático simplesmente genial. Uma viagem em família que serve como uma verdadeira ferramenta de diagnóstico comportamental. A história narra aquela chegada emocionante à beira do abismo no Grand Canyon. O que é realmente interessante observar aqui são as reações completamente diferentes da família. O pai estava numa animação total, correndo de um lado para o outro para garantir que o plano de diversão fosse cumprido à risca. A mãe quase nem saiu do carro, absolutamente aterrorizada e protetora com aquele abismo de 1,5 km. Já os filhos atiravam pedras, totalmente destemidos e descuidados, sentados ali mesmo, na beira do precipício. Estar exatamente na mesma beira do penhasco produziu uma excitação selvagem, um terror absoluto e brincadeiras imprudentes. A única variável era um membro da família. Então o ponto crucial a tirar disso é: o ambiente geográfico não ditou aquelas ações. De forma alguma. Foram os corações que já eram tão diferentes e foram levados àquele local que geraram cada um daqueles comportamentos únicos. Nossas ações sempre revelam os nossos corações. 3. Raízes, frutos e grampeadores. O que nos leva a uma segunda história fascinante. É uma analogia que mostra o absurdo total que é tentar consertar um comportamento sem atacar a causa raiz. Vamos imaginar um cenário hilário, porém trágico. Tem uma macieira morrendo no quintal, dando frutos secos e podres ano após ano. Qual seria a solução? Cortar as maçãs estragadas, pegar uma escada, um grampeador industrial de pressão, um cesto de maçãs fresquinhas e lustrosas do supermercado e literalmente grampear essas maçãs novas nos galhos mortos. Olhando de longe, a árvore parece maravilhosa, mas chegando perto, a gente vê que é uma verdadeira loucura. Essa imagem cômica define com perfeição o que é a modificação de comportamento superficial. É o ato inútil de tentar mudar ações externas, ignorando totalmente o centro de controle interno. Assim como aquelas maçãs grampeadas não têm uma raiz que passe vida para elas e, cedo ou tarde, vão apodrecer também, as modificações comportamentais cosméticas estão fadadas ao fracasso. Não tem jeito. A dura realidade é que o corpo sempre vai aonde o coração leva. Pressões, punições ou recompensas podem até mudar uma atitude temporariamente. Mas, no exato momento em que a pressão externa desaparece, as ações revertem imediatamente para seguir os verdadeiros desejos que continuam intactos dentro do coração. 4. O tesouro do coração. Aí, a gente entra na nossa terceira narrativa principal para responder exatamente o porquê, afinal, de o coração produzir frutos ruins de vez em quando. E a resposta repousa no que chamamos de tesouros mal alinhados. Pensemos por um breve momento numa clássica situação de emergência. Num grande incêndio repentino dentro de casa, o que seria salvo primeiro? O que tem mais valor ali dentro?
É uma pergunta forte que serve para refletirmos rapidamente sobre as prioridades mais ocultas da mente humana. O autor do livro compartilha uma confissão incrivelmente honesta sobre a própria vida. Durante uma reunião familiar sobre segurança, logo depois de ele ter comprado o violão artesanal de 9 cordas dos sonhos dele, soltaram essa pergunta sobre o que salvar no incêndio. E sem nem pestanejar, a resposta voou. Eu correria para a sala, pegaria meu violão e sairia de casa. O silêncio da família foi ensurdecedor. Até que um dos filhos perguntou: "E nós, pai?" É forte, né? Aquele violão não era mais apenas um instrumento de madeira e cordas. Ele tinha se tornado uma idolatria do coração. O violão virou um sonho, o sonho virou uma compra, e a compra se transformou num tesouro tão absurdamente grande que sequestrou completamente a resposta de emergência de um pai de família. O material de base destrincha toda essa progressão espiritual e psicológica que é inescapável. Passo 1. Todos os seres humanos buscam algum tipo de tesouro. Passo 2. Seja qual for esse tesouro, seja sucesso, aprovação de outras pessoas, bens materiais ou simples conforto, ele passa a controlar o coração. E o passo 3 é a consequência direta. O coração, agora dominado por esse tesouro, passa a comandar as atitudes, as palavras e acaba moldando todo o comportamento. 5. O desafio da mudança profunda. O que traz a gente finalmente ao grande desafio da transformação? É o momento em que todo aquele paradigma antigo de crescimento pessoal precisa ser confrontado. A mensagem central e urgente que ecoa de todo esse estudo é uma só: precisamos parar de grampear maçãs. É fundamental interromper esse gasto exaustivo de energia tentando consertar as coisas só por fora, aplicando soluções cosméticas e paliativas em problemas que, na verdade, residem nas profundezas da terra, lá na estrutura das raízes. É um contraste vital para a nossa vida. De um lado, a mudança cosmética, que foca puramente na aparência e sempre gera um ciclo interminável de recaídas frustrantes. Do outro, a transformação de raiz, que exige um autoexame corajoso, interno e profundo, lidando de frente com os nossos ídolos ocultos, para aí sim conseguir colher frutos genuínos e duradouros. Para fechar a nossa exploração com chave de ouro, fica esta provocação poderosa para todo mundo. O que realmente está governando o coração hoje? Atrás daquela raiva no trânsito, atrás do medo da rejeição, atrás da obsessão desmedida pelo sucesso, sempre existe um tesouro escondido ditando as regras do jogo. Descobrir qual é esse tesouro é o primeiro e, na verdade, o único passo verdadeiro em direção a uma mudança que não apodrece na primeira tempestade que aparece. Muito obrigado por acompanharem e até a nossa próxima análise.